Olá, meus amigos. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo da semana passada do desprendimento do sono, onde nós estudamos o primeiro caso trazido por André Luiz no livro Missionários da Luz. E hoje vamos ver então o segundo caso. Para iniciar, nós vamos fazer uma pequena prece para darmos início. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Senhor, pelas bênçãos dessa oportunidade em que todos nos encontramos reunidos em pensamento, em sintonia no seu santo nome. Graças te damos e que assim seja. Como vimos na semana passada, no desligamento do nosso corpo físico, nós entramos em contato com o plano espiritual, com as entidades superiores ou inferiores, de acordo com a nossa condição espiritual. E para isso, então, nós estudamos dois casos trazidos por André Luiz no livro Missionários da Luz, em que ele estudou dois alunos que não compareceram a esses cursos no plano espiritual. Dois personagens encarnados como nós e que, no momento do sono, iam ao encontro do curso numa, no plano espiritual com o instrutor Alexandre ligado ao nosso lar. André Luiz e Nestório, auxiliar de Alexandre, foram então designados para a Terra, para a casa desses dois alunos que não compareceram. Semana passada, então, vimos o caso do Vieira e hoje nós vamos estudar o caso do Marcondes, que traz uma característica bem pior do que a do Vieira. Quem não assistiu à aula da semana passada, está postado aí na nossa página, para que vocês possam rever, ver a aula para dar sequência a esse estudo. Para iniciar, nós vamos ler uma passagem que está lá em Jó, do Velho Testamento, que fala o seguinte: Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Nós vemos então que essa relação de contato com o plano espiritual inferior ou superior é uma coisa comum que sempre existiu. Para iniciar o estudo do Marcondes, nós vamos ler dois pequenos textos de Emmanuel e de André Luiz para introduzir o nosso entendimento a este caso. Muito bem. Desligamento do corpo físico. Repousando o veículo denso, o corpo a que te julgues o viajor, que és tu mesmo, prossegue na romagem constante das horas, mostrando para nós que a nossa relação com o plano espiritual, ela é sequencial ao nosso dia, aos dias que temos. Então, a gente vai dar sequência ao nosso cotidiano do plano espiritual no momento do sono, pois quem repousa é só o nosso corpo físico. O nosso corpo espiritual prossegue ativo no plano espiritual no momento do sono. O segundo texto, André Luiz fala o seguinte: nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamento nos outros, mostrando que a nossa relação de influência para com aqueles que pensam de acordo com o que pensamos, ou que estão em relação com a nossa postura, com a nossa moral diante daquilo que fazemos, é com essas pessoas, com esses espíritos, encarnados ou desencarnados, é que nós vamos ter a relação com eles, é que vamos dar prosseguimento à nossa vida cotidiana. No terceiro texto, Emmanuel fala o seguinte, ó: se te comprases no vício, então se a gente navega no campo inferior, no campo do vício, cerradas as janelas da visão na carruagem carnal, ou seja, partimos para o plano espiritual, identificarás junto de ti quantos se alimentam à mesa do vampirismo. Por quê? Porque os espíritos, ele chama de vampiros, são espíritos igual a nós, que desencarnaram com seus defeitos, com seus vícios, e continua essa relação no plano espiritual. Como eles não podem vivenciar
seus vícios, não tem como alimentar seus vícios no plano espiritual, eles buscam aqueles que oferecem essa condição, que somos nós mesmos. Por isso, essa relação é muito dinâmica no plano espiritual. No terceiro texto, no quarto texto, ele fala: companhias inferiores. Se te agrada a ideia de enfermidade, em cujas teias te conformas, sem qualquer resistência em favor do trabalho que te redimiria a imaginação, assim que te afastas do corpo, a influência do sono, entrarás na companhia deplorável de doentes do espírito, que fazem da inércia a sua razão de ser. Ou seja, se nos conformamos com a enfermagem, com a doença, com o nosso desequilíbrio, se não temos motivo, se não temos ânimo, disposição de mudança, e ela é completa no campo do pensamento, no campo dos atos, naquilo que sentimos, naquilo que falamos ou fazemos, nós vamos continuar nesse mesmo nível no plano espiritual, tendo a companhia dessas entidades. Por isso que no texto anterior fala-se vampirismo, porque é a ideia de absorver, de sugar as energias que vão dar às entidades a condição de vícios que elas possuíam ou de sentimentos que elas tinham aqui na Terra. Por isso que é importante esse momento do sono, para que a gente possa valorizar o nosso dia, a nossa conduta, para que em condições melhores nós possamos ter companhias superiores, não inferiores, como geralmente ocorre conosco, em que, nesse momento, nós vamos entrar diretamente no caso, para que a gente possa entender uma postura de uma pessoa como qualquer um de nós, e que é o nosso personagem Marcondes, em que a gente vai ver as consequências da relação com as entidades no plano espiritual. Então vamos iniciar o caso. Visitemos o Marcondes. É Nestório falando para André Luiz. Não temos tempo a perder. Daí a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado, ou seja, chegou-se então na casa de Marcondes. Todavia, o quadro era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, descansava com bonita aparência sobre as coxas rendadas. Vale lembrar, então, que André Luiz está destacando que o caso do Marcondes é muito pior do que o caso do Vieira, que vimos semana passada. Então, e que ele não estava muito desligado do corpo físico. Esse desligamento ou o local que nos deslocamos vai depender muito da nossa facilidade, da nossa condição, da relação que temos com o plano superior. Se eles estivessem antenados num campo de equilíbrio de uma pessoa normal, naturalmente não teriam problemas para se deslocar até a colônia espiritual, onde se encontram os demais alunos, o instrutor, onde era realizado o curso. Mas Marcondes, então, não consegue sair a ponto de ir para esse local. Ele, então, continua ali no seu quarto, parcialmente desligado, e vai ter, então, a relação que nós vamos entender agora. Não se encontrava ele sobre impressões de pavor, como acontecia no primeiro visitado, no caso Vieira. Entretanto, revelava a posição de relaxamento. Então, olha, o caso é mais grave, mas ao mesmo tempo ele não expressa pavor e ele estava relaxado, tranquilo, na chegada então de André Luiz e Nestório para observar o que tinha acontecido com ele. Característica dos viciados do ópio. Ele já identifica a condição de vício de Marcondes. Então, Marcondes ele tinha então o efeito, a característica de um viciado. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Por isso que o caso é mais grave, por essas características que André Luiz está trazendo. Lembra que Vieira só tinha uma entidade e que era amigo dele quando encarnado aqui na Terra.
Vieira estava numa condição muito melhor do que a de Marcondes, com a expressão de vício e na companhia de 3 entidades. Muito bem. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre. Então, Nestório começa a conversar com Marcondes. Já sei que vem procurar-me. Não sei como esclarecer o que ocorre. Isso é o Marcondes falando com Nestório. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder-se de si mesmo. Então, na hora que Marcondes vê Nestório e André Luiz naturalmente, mas começa o diálogo, ele se envergonha, né? Ele fica envergonhado diante de Nestório. Impossível que nos arrebatem, Marcondes, disse uma das entidades enfaticamente. Então já teve uma entidade que assim meteu ali na conversa entre os dois. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos. Isso é a entidade rebatendo diante do diálogo de Marcondes e Nestório. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje. Quero lembrar que a mesma coisa aconteceu com Vieira. Ora, quem quer chamar a entidade inferior para ter relação de convivência no momento da noite? Ninguém quer. Mas a entidade, ela afirma, ele mesmo nos chamou. Então vale observar nesse estudo como que ele chamou. Como que essa entidade foi atraída, ou essas entidades foram atraídas para esse momento com Marcondes. Hoje, exclamou a segunda, atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Então ele mesmo chamou para aquela noite de hoje e não vai se afastar, afirma a segunda entidade. Sertório, ouvindo com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, ou seja, uma condição espiritual pior das 3, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava um sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Então, André Luiz observa que o diálogo com a entidade, com Sertório, ela é de uma maneira que ele percebe que aquilo era meio que comum, não era a primeira vez que o Marcondes estava numa situação como aquela. Prosseguindo então, ele fala: os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Então a entidade já identificou que com a presença de Sertório e André Luiz, Marcondes então modifica o seu jeito, a sua expressão diante daquelas 3 entidades. E é uma entidade que percebe, por conhecer, por isso a observação de André Luiz, que aquele não era o momento primeiro que ocorre aqueles fatos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando irônica, acentuava. Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Então, nos chama a atenção essa conversa da terceira entidade. Por quê? Porque, como nós temos afirmado, a nossa relação com o plano espiritual é muito grande. É comum, é normal, porque toda vez que nós dormimos, nós desligamos do corpo, como mostramos nas imagens bem no início. Ora, e a relação que vamos ter no plano espiritual são com aqueles que se afinam conosco.
E aí, essa terceira entidade afirma: não é só vocês que têm curso no plano espiritual, nós também temos. Só que o nosso é um curso de prazer. Então aí ela já dá um sinal como que Marcondes atraiu essas entidades. Ela chega a afirmar que nos chamou para esta noite. E a segurança é impressionante da entidade. Marcondes não se afastará. Ou seja, vai ficar no curso que elas dão, não no curso que Alexandre dá, que é no plano superior, que é uma dependência lá do nosso lar. Então, prosseguindo no diálogo, contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. Olha a observação de André Luiz. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Então, André Luiz, observando todo aquele cenário e todo aquele acontecimento, está incomodado, porque chama a atenção dele a tranquilidade de Sertório. A firmeza, né, que ele demonstra ali incomoda André Luiz. E ele fala: ao meu lado, o auxiliar de Alexandre, Sertório, mantinha-se extremamente bondoso. Olha a condição de Sertório. A própria vítima permanecia humilde e triste. Ou seja, Sertório não só a expressão de bondade, de serenidade, mas ele tinha uma postura moral que intimidava as entidades. Por isso que ele fala que a entidade ficava, a vítima, no caso Marcondes, ficava humilde e triste, porque já conhecia e não era a primeira vez que aquilo acontecia. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa. Isso é André Luiz, incomodado com a tranquilidade de Sertório. Então, por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa, no sentido de esclarecer o caso, em termos precisos. Quando Sertório, então, me deteve, ou seja, ele vai e fala para André Luiz: André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Olha a delicadeza da orientação de Sertório para André Luiz. 1 minuto de discussão, um século de desequilíbrio. Então, quando a gente reflete nessas orientações, a gente pensa: e nós? Qual é a nossa reação quando não estamos concordando ou satisfeitos com alguma desavença, com algum acontecimento ao nosso redor e que não concordamos? E que muitas das vezes temos essa primeira sensação de André Luiz, de querer buscar esclarecimento, se meter na situação, clarear o pensamento daqueles que não estão entendendo. Então Sertório tem esse cuidado, mostrando o cuidado que temos que ter para não nivelarmos a nossa mente no campo inferior na nossa vida. E não é só no momento do sono, mas na nossa vida diária. Então ele prossegue. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando, sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? Ou seja, ele despreza lá o contato com as entidades e Sertório então se dirige a Marcondes. E aí, Marcondes, o que é que eu falo para Alexandre dessa noite? Do que está acontecendo aqui? O que é que eu vou falar para Alexandre do que aconteceu? Ele pergunta para Marcondes. E Marcondes, o interpelado, respondeu, lacrimoso e humilhado: ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Olha só que profundidade é esse reconhecimento de Marcondes a ponto de falar isso para Sertório.
como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Uma pessoa como qualquer um de nós, com as dificuldades naturais da nossa vida. E ele prossegue: perdoe-me, não sei como isto aconteceu, não posso explicar-me. Ele fica sem ação e continua. André Luiz falando, mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu e falou: sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Ora, despejaram as mulheres, depois que Sertório fala isso para Marcondes, nova série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Então Sertório, diante disso, de ter falado aquilo para Marcondes, das entidades revidarem, ele pega André Luiz, vamos embora, e sai, vão para a via pública. André Luiz desespera, olha o que ele fala: voltemos imediatamente, disse ele, decidido. E ele, em que ficamos? Indaguei, não vai acordá-lo como acordou o Vieira? Alexandre, Sertório, não podemos agir aqui do mesmo modo. Como? Se é o que André Luiz observa, se é um caso mais grave do Vieira, poxa, por que não ajuda? Como ajudou o Vieira, pelo menos acordando ele lá. Lembra lá que ele acorda achando que teve um pesadelo? Então André Luiz fica impressionado diante de um quadro pior, mais grave, e Sertório simplesmente largam os 4 personagens, as 3 entidades mais o Marcondes, e volta para a via pública a fim de voltar lá para o encontro de Alexandre. E ele então responde: Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Então, o Sertório é muito consciente do que está acontecendo e age de maneira a ajudar o Marcondes, mesmo deixando ele em contato com aquelas entidades de deplorável condição, mas que quando ele acordasse, ele teria um reflexo de repugnância e na esperança de que essa sensação fizesse com que ele refletisse nos motivos que o levaram àquela situação no momento do sono, que é a reflexão que devemos fazer. Que será que Marcondes, que será que Marcondes fez durante o dia, durante a semana, para que ele atraísse aquelas entidades, a ponto de uma delas afirmar que ele é que chamou para aquele momento? Então é um momento. André Luiz, naturalmente, com a educação e o cuidado extremo com o conteúdo, não falou diretamente qual a relação dessas entidades com Marcondes, mas não tenhamos dúvida que é no campo da sensualidade. Por isso que é muito importante esse caso, a fim de que possamos refletir. E a pergunta que eu faço: o que Marcondes fez para que à noite ele atraísse essas entidades e tivesse essa relação com essas 3 entidades num plano espiritual? Para concluir, nós vamos ler mais 2 textos, confirmando, um de Manuel Filomeno de Miranda, outro da Ivone A. Pereira, a fim de que a gente possa buscar mais confirmações desse momento do desprendimento do corpo físico. Então, no momento do sono, o candidato ao processo obsessivo é irritável,
quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável ou intercâmbio, que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono, quando então, encontrando o desafeto ou a sua vítima d'antanho, sente o espicaçar do remorso ou o remorder da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados que logo advirão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. Então, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, nós observamos aí a confirmação de que essa relação no plano espiritual, quando ela é inferior, chamada de obsessão, onde há trocas de energias, porque através de nossos atos, de nossos pensamentos, daquilo que falamos, daquilo que pensamos, enfim, nós então vamos definir qual o tipo de entidades que vamos ter relação no plano espiritual. E no texto final, nós vemos um texto chamado Graves Obsessões. Uma das mais graves obsessões, ou essa relação inferior com essas entidades, como nós vimos no caso do Vieira e hoje no caso do Marcondes, é aquela provocada pela hipnose, pela ligação mental, pela sintonia mental, ou sugestão do obsessor sobre o indivíduo durante o sono da noite. Despertando esse homem, poderá realizar os piores desatinos, cumprindo as ordens recebidas do obsessor, e ninguém desconfiará que ele se encontra sob julgo obsessivo. Daí a necessidade da oração diária a favor de obsessores, o que é demais é uma expressão de genuína caridade. Olha que interessante. E esse texto vai confirmar, esse texto da Ivone A. Pereira vai confirmar aquele texto da semana passada de Emmanuel, que se encontra lá naquela lição 30 do livro Pensamento e Vida, onde ele fala do desprendimento do corpo físico no momento da noite em que dormimos. Porque quando desligamos do corpo físico, nós somos livres. Nós não temos o corpo físico que nos aprisiona, que deixa a gente envolvido no esquecimento do passado, onde nós não temos uma visão direta, um contato perceptível com as entidades, mas que no momento do sono, isso se aclara. Passamos a ver o plano espiritual. E o plano espiritual que a gente vai ver e deparar são com aquelas entidades que convivem conosco, que estão em relação com o nosso tipo de pensamento. E essa relação que o Filomeno fala da hipnose é porque ela ocorre no momento do sono. As ligações, as combinações energéticas, e que no momento do sono, desligado do corpo físico, livre, sendo realmente quem nós somos de verdade, passamos então a ter essa relação contínua. Por isso que Marcondes não está numa situação confortável. Ele não está com aquele pavor que Vieira estava. Por quê? Porque ela vem de encontro à sua natureza, à sua própria característica, à sua maneira de ser. Então que esse estudo, ele mais uma vez, possa nos ajudar a refletir naquilo que somos verdadeiramente. Não é aquilo que escondemos para os outros, disfarçamos colocando uma capa daquilo que a gente não é. Porque mesmo fazendo isso, no momento do desligamento do corpo, vamos ser aquilo que somos realmente. Assim como aconteceu com Vieira, foi o desequilíbrio no campo da palavra, ou assim como aconteceu com Marcondes, ligado ao vício, ligado ao desequilíbrio sexual, ou qualquer outra característica que possuímos, porque ela vai ser viva, dinâmica, ela vai ser contínua no mundo espiritual, no momento que desencarnarmos ou no momento, como é o caso, de desligamento do corpo físico.
Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe, nos proteja, agora e sempre. Graças a Deus. Nós agora vamos, como toda semana, fazermos uma oração em favor de todos os nomes, não só dessa semana, mas como de todas as semanas. Mandam para nós, no nosso número, que nós vamos postar aí na imagem, que nos procuram para orações, para tratamentos. Então, nós vamos, nesse momento, orar por todas essas pessoas. Pedimos aos companheiros que nos acompanham que os nomes que vocês nos mandaram, pensa neles e vamos orar por todos, para que, de acordo com as anotações que fizemos, com os problemas de cada um, o endereço de cada um que está devidamente no nosso caderno de tratamento, para que a espiritualidade possam visitá-los, auxiliá-los em suas necessidades. Vamos então elevar nosso pensamento ao plano superior mais uma vez e agradecermos, Senhor, por esse momento e te pedirmos, Mestre, o auxílio para todos os nossos irmãos necessitados de auxílio nesse momento, pelas dores que passam, pelas dificuldades que passam, pelo momento não só de suas dores íntimas, mas as dores coletivas, não só de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país e do mundo, esse momento de conflito, de dor coletiva, de enfermidade coletiva ou qualquer outro problema que cada um esteja passando, principalmente a perda dos seus entes queridos que têm desencarnado nesse período e que muitos têm trazido desespero, falta de consolo, de profundas dores. Permita, Senhor, que o teu amor, o amor de Mãe Maria Santíssima, possa visitar a cada um, a cada lar, acobertar com seu manto de amor, trazendo alívio para cada coração, e seja derramada as tuas bênçãos de paz, de harmonia, de equilíbrio e de tranquilidade. Que a tua paz permaneça com todos e que nos acompanhe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.